Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 29 de março de 2023, agora 8 horas e 54 minutos, pelo horário oficial de Brasília. A nossa abertura de mercado está no ar pelas redes sociais do Notícias Agrícolas e também pelo noticiasagricolas.com.br, todas as plataformas já disponíveis e funcionando para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente vai trazer para você antes e primeiro aqui no Bom Dia Agronegócio aquilo que é importante para você direcionar o seu dia e os seus negócios. Aqui você sabe antes. Olha só, mais do que isso, temos também mais um recadinho para você, que é o seguinte: o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e temos também o apoio de Letícia Guimarães, que ali pelos bastidores garante que todos os seus comentários, as suas perguntas, dúvidas, críticas e sugestões chegarão até nós e a gente vai trazendo essas respostas, portanto, para vocês por aqui. Mande os seus questionamentos, tá? Claro que a gente separou aqui algumas manchetes, aliás, hoje muitas manchetes, né? Tem muita informação importante para vocês acompanharem, e isso tudo, claro, vai se refletindo depois em algumas perguntas, a gente vai deixando sempre isso para o final, para a gente poder se dedicar com mais tempo a elas. Combinado assim? Vamos juntos, portanto, checar os preços, ver como é que as bolsas internacionais já estão funcionando. A gente começa, como sempre, pela Bolsa de Chicago, onde temos altas para soja, milho e trigo. Quem lidera o avanço hoje é o trigo, que tem alta de 2,5% agora para 7 dólares e 16 centes por bushel. O milho, 6 dólares e 51, subindo 0,9%. A soja em grão, 14 dólares e 68. Quando a gente olha para os derivados, temos alta de 0,3% para o farelo, para 459 dólares e 20 centes por tonelada curta. Produto este que disparou ontem, fechou com mais de 2,5% de alta nos contratos mais negociados. E a gente teve realmente um dia importante para as cotações do farelo. Nós temos também o óleo de soja, mas esse operando em campo negativo, 0,3% de baixa para 54 centes mais 87 por libra-peso. Permanece, portanto, o farelo sendo ali o elo forte, né, deste complexo, embora o óleo já tenha registrado na segunda-feira uma alta também bastante expressiva, ali na casa de 2% no fechamento do dia. Então tivemos apoio do farelo e apoio do óleo já nesta semana. Hoje, me parece que o apoio principal vem do trigo, com essa alta de 2,5%, que é algo que a gente vai tratar já já, tá certo? Bolsa de Nova York agora. O café sobe 0,3%, 1 dólar e 74 mais 30 por libra-peso. O açúcar cai 0,5% para 21 centes mais 20 por libra. Nós temos ainda o algodão com uma pequena baixa de 0,08% para 82 centes mais 45 por libra-peso. E o petróleo, aí este sim subindo, 1,07% de alta no WTI para 73 dólares e 98 centes por barril, enquanto o Brent, que é referência para a Petrobras, reflexo do quadro global de oferta e demanda, como eu sempre lembro vocês por aqui, 78 dólares e 75 centes por barril. A alta no WTI é de 0,8% na manhã dessa quarta-feira. Gás natural subindo 0,2%, o ouro cai 0,3%, a prata cai 0,4%, o cobre sobe 0,9% na manhã de hoje. Enquanto tudo isso acontece, dólar index 0,06% de alta, 102.160 pontos. Então, o mercado hoje quase que em campo misto, se a gente pode dizer assim, né? Ali tentando buscar seu caminho, mas não há um direcionamento comum para os principais ativos, nem para as commodities, nem para os índices acionários. Quando a gente olha aqui para a tela dos índices acionários, a gente também vê certo campo misto aqui se desenhando para os negócios desta quarta-feira. Então, o mercado vai aí tentando entender. O mercado é importante a gente pontuar, né? Está um pouco mais aliviado essa semana, com a contenção, ao menos parcial, da questão ali da crise do sistema bancário nos Estados Unidos, em pontos da Europa, embora, claro, haja muita insegurança ainda, né? E muita incerteza no cenário macroeconômico, no cenário amplo, a possibilidade de uma recessão, essa fragilidade nas expectativas sobre a economia global. Então, tudo isso muito alinhado, muito costurado, deixa os mercados muito sensíveis. Mas, de qualquer forma, tem sido dias essa semana de respirar, né? Tem sido dias não são dias de euforia, não são dias de otimismo, mas são dias menos tensos, vamos colocar dessa forma. Acho que assim a gente consegue trazer um resumo, mesmo que pontual,
do que está acontecendo nesse momento. Então, de fato, a gente tem essa sinalização do mercado, talvez um pouco mais positiva nessa quarta-feira. Bom, trazendo essas informações e esses preços, né? E depois a gente vai detalhar um pouco mais os mercados que hoje se destacam. Eu vou começar hoje com algumas questões que partem ali de Brasília, algumas questões que partem ali do nosso cenário político, e eu vou começar com a remarcação da viagem de Lula a Brasília. Segundo as informações de agências de notícias, a viagem à China de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, foi remarcada para 11 de abril, e Lula fez um convite, segundo o jornalista Gerson Camarote, ele fez um convite ao presidente do Senado, senhor Rodrigo Pacheco, para que integre a comitiva. Ele teve um encontro com o Pacheco nesta terça-feira, durou cerca de 2h30, e também já garantiu esse convite e convidou também, né, participarão desta comitiva o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e os líderes do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, da Rede, e Jacques Wagner, do PT. Abre aspas para Randolfo Rodrigues, que disse ao jornalista Gerson Camarote, especializado em política: o presidente Lula fez questão de convidar Pacheco para integrar a comitiva. A gente precisa lembrar que essa viagem de Lula era para estar acontecendo, não se deu em função do quadro de pneumonia pelo qual foi diagnosticado no último final de semana, por orientação médica. Então foi sinalizado ali a necessidade de que Lula ficasse no Brasil, inclusive está despachando do Palácio da Alvorada até essa quarta-feira, e pode continuar aí para se restabelecer adequadamente, fazendo isso para poder, então, garantir essa ida à China em 11 de abril. Bom, na sequência, falando ainda em China, hoje a gente vai falar, até dedicar um pouquinho mais de tempo às questões Brasil-China, porque a gente tem boas notícias, mas a gente tem outras também que trazem alguma preocupação, né? É normal que os pronunciamentos se deem, e a gente vai ver muitas vezes as coisas acontecerem de forma um tanto equivocadas, né? E o brasileiro sem conhecer muito o Brasil, né? E o que aconteceu? Nesta manhã de terça-feira, para ser mais exato, no final do dia de ontem, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, emitiu uma nota lamentando o posicionamento equivocado do atual presidente da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o senhor Jorge Viana, sem, abre aspas para a FPA, total conhecimento sobre a agropecuária nacional. É intangível o estrago que um porta-voz brasileiro responsável pela promoção das exportações faz ao se permitir macular toda a pesquisa, tecnologia e precisão implantados pelo setor agropecuário numa premissa ultrapassada, desprovida de informações científicas e oficiais. E aí, o que a FPA traz também nessa nota, né? Um reforço dos dados levantados, né, sobre a agropecuária nacional, e ali se baseando, claro, em estudos, né, entre eles estudos do IPEA, trazendo essas condições todas, principalmente sobre a sustentabilidade da produção brasileira, tanto que o título da nota oficial da Frente Parlamentar da Agropecuária é: agropecuária nacional é sustentável, gera emprego e abre mercados. Então a gente percebe que esse posicionamento do senhor Jorge Viana, que falou, né, relacionou na sua viagem também à China, relacionou problemas ambientais à produção de grãos no Brasil, e a FPA, portanto, vem com este posicionamento, trazendo dados, refutando aquilo que disse o presidente da Apex em viagem à nação asiática. A nota na íntegra você pode conferir aqui no Notícias Agrícolas. Bom, ainda falando sobre as questões políticas, né? E falando ainda sobre a FPA. O presidente da frente, deputado Pedro Lupion, ontem deu uma entrevista coletiva, afirmando que sim, a CPI do MST será instalada. Ele tem tido amplas e longas conversas com o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, que, aliás, é do seu partido também. Pedro Lupion é do PP do Rio Grande do Sul e Arthur Lira do PP de Alagoas. Então, estão ali, como já vinha sendo sinalizado por Pedro Lupion quando foi eleito para presidir a frente, ele já havia
colocado, né, a sua... Enquanto a gente estava ali buscando entender quem seria o novo presidente da Câmara, se Arthur Lira voltaria ou não, né? Pedro Lupion já havia dito em uma entrevista no Notícias Agrícolas que simpatizava com a ideia da manutenção da presidência da Câmara pelo deputado Arthur Lira, porque o tratou como um bom parlamentar e aberto aos diálogos ligados ao setor do agronegócio brasileiro. Pedro Lupion falou sobre isso e nesta coletiva de ontem reforçou essa abertura que Lira tem dado, de fato, a assuntos de grande e extrema urgência, como é o caso das invasões de terra pelos integrantes do MST, por exemplo. E em abril, né, que já é sábado, né? Sábado já é abril, a gente sabe que há uma tradição ali, quase que um evento tradicional ali entre o Movimento Sem Terra, né, dos trabalhadores sem terra, que é o Abril Vermelho, onde eles intensificam as invasões. Então, o desejo de Pedro Lupion é de que essa CPI fosse instalada antes de abril, mas a gente está com um tempo bem curto, é difícil que isso aconteça. E o que ele trouxe, portanto, nesta coletiva foi de que Lira entende a urgência e a gravidade do tema, que garantiu que a CPI será instalada, só não quando será instalada. Pelo regimento, pela lei, 5 CPIs podem correr ao mesmo tempo no Congresso. Nós temos cerca de 6 ou 7 com a coleta de assinaturas já completa na casa, o que faz com que agora vá, né, haver essa discussão para o que será efetivamente instalado. E segundo Pedro Lupion, palavras dele, está num vídeo aqui no Notícias Agrícolas, vocês podem conferir também, ele tem certeza de que a CPI do MST estará entre estas 5 que permite o regimento interno da Câmara dos Deputados, então, e do Congresso Nacional. Então a gente vai olhar para isso e vai buscar agora entender quando isso acontece. Para mim, né, nessas pinças que a gente precisa trazer para dar a notícia da fala de Pedro Lupion sobre as novidades da CPI do MST, acho que a mais importante dela é o entendimento que Lira tem da urgência e da gravidade do tema. Isso é completamente importante. É isso realmente que a gente precisa ver do presidente da Câmara dos Deputados, e assim o fez. Como eu falei, vocês podem conferir essa entrevista na íntegra do Pedro Lupion aqui no Notícias Agrícolas e relembrar ali algumas últimas notícias e entrevistas que fizemos sobre isso, inclusive com o deputado tenente Zucco, que foi quem teve o pedido escolhido ali, porque a FPA, né, relembrando a vocês, unificou os pedidos de CPI do MST, que eram 3, né? Era o deputado Ricardo Salles, o deputado Tenente Zucco e o deputado Kim Kataguiri, né? Os 3 protocolaram pedidos e depois a FPA, numa articulação política, fez a unificação destes 3 pedidos em um só e avançou com o pedido do Tenente Coronel Zucco, porque ele já tinha ali um maior número de assinaturas garantidas. E foi assim, questão de rapidamente trazer essa garantia ali das assinaturas que eram necessárias, né, que pede a lei para que ela seja efetivamente protocolada, rapidamente aconteceu, e agora é esperar de fato o rito processual acontecer. A gente, claro, está monitorando qualquer novidade, a gente traz por aqui, né? Vão mandando aqui suas perguntas, as suas opiniões, é sempre bom a gente trazer de fato, né, essas informações à luz dos debates, porque elas mostram, né, como é que as coisas são tratadas, como é que a mídia geral, né, traz essa percepção também das condições do agronegócio brasileiro, desse posicionamento, por exemplo, do senhor Jorge Viana sobre a produção agropecuária nacional, como essa atuação do Congresso frente ao MST vista também pela população de uma forma geral, tudo isso é muito importante da gente continuar discutindo, né? Então, mantenham-se focados e, como eu disse, qualquer novidade a gente traz para vocês por aqui. O Nierley chegou agora e diz assim, ó, bom dia, cheguei agora, espero que não esteja perto do programa acabar. Não, Nierley, fica tranquilo que a gente está só começando por aqui, viu? A você que está nos acompanhando, este é o Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado aqui pelo site noticiasagricolas.com.br e também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, no Facebook. Você pode participar mandando a sua pergunta, a sua opinião, a sua dúvida, crítica, sugestão e também de onde você está falando. Mande para nós de onde você acompanha o nosso Bom Dia Agronegócio.
Bom, senhoras e senhores, seguindo por aqui com as nossas manchetes, falamos então da CPI do MST, falamos também sobre o posicionamento de Jorge Viana sobre o agronegócio e a nova ida de Lula à China marcada para 11 de abril. Agora, ainda vamos falar sobre Brasil e China, mas vamos falar sobre as medidas entre instituições financeiras dos dois países, podendo otimizar as transações. Pois é, o ministro Carlos Fávaro continua, né, em terras chinesas e tratando ali de fazer toda a intermediação. E há, claro, outros representantes da comitiva brasileira na nação asiática, e durante um evento em Pequim, a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, a senhora Tatiana Rosito, enumerou medidas entre as instituições financeiras do Brasil e da China que irão reduzir os custos das transações entre os dois países. Entre essas medidas estão a possibilidade de comércio em moedas locais, a autorização de um banco brasileiro a participar do sistema de pagamento chinês, entre outras. Além disso, a secretária lembrou ainda de um memorando que foi assinado no final de janeiro entre o Banco Central Chinês e o brasileiro para a designação de bancos específicos, veja bem, que poderão fazer a compensação direta entre o renminbi, a moeda chinesa, e o real brasileiro. Abre aspas para Tatiana Rosito. Isso já existe em vários lugares do mundo, observou durante a palestra no Fórum Econômico Brasil-China, e argumentou ainda que essas medidas se concretizam num cenário de crescimento e influência da economia chinesa no mundo com a internacionalização do renminbi a partir de 2009. Boas notícias, portanto, para o comércio Brasil-China. Bom, na sequência, ainda falando em dinheiro, vamos tratar disso. Por quê? Porque o setor agropecuário, né, o setor agrícola, por meio de um ofício da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, foi feito um pedido, né, uma solicitação de um crédito suplementar, uma suplementação orçamentária de R$ 1,5 bilhão diante da escassez de crédito, né? Segundo as agências de notícias e a própria CNA, essa suplementação orçamentária de R$ 1,5 bilhão, ela vem para a equalização, ela é solicitada, é pedida para a equalização das taxas de juros do crédito rural pelo Plano Safra, diante do esgotamento de recursos de algumas linhas antes do previsto. Um problema que a gente já tem visto acontecer desde o começo ali da liberação dos recursos do Plano Safra 2022-23, isso é um fato. E a gente tem visto, né, inúmeros problemas de crédito serem registrados neste ano e já no final do ano passado. Segundo o comunicado da CNA, divulgado ontem, o ofício foi assinado pelo presidente João Martins, citando que diversas linhas de crédito estão suspensas. Abre aspas para o comunicado da CNA. A elevação da taxa de juros e o orçamento insuficiente fizeram com que os recursos para a equalização das taxas do crédito rural acabassem antes do previsto. Além disso, a elevação dos custos de produção impactou no aumento do ticket médio das operações. Então, a gente precisa garantir que isso tudo esteja ali, né, alinhado, e isso tenha uma resposta de fato do Ministério da Fazenda, principalmente porque nós estamos perto de conhecer um novo Plano Safra e ainda não conhecemos as regras fiscais do Brasil. O arcabouço fiscal de Fernando Haddad está prestes a ser divulgado, segundo ele, né? O prazo dele era março, mas março é sexta-feira que acaba, hoje é quarta, 9h13, então a gente tem realmente uma preocupação bastante séria, né, em torno dessa questão do crédito, das taxas de juros, da previsibilidade que o setor agropecuário tem ou não diante disso tudo. O que a gente entende também, e te relembra, é que o ministro da Agricultura, o senhor Carlos Fávaro, já havia solicitado ao Ministério da Fazenda também um montante de R$ 1 bilhão para a equalização de juros do Plano Safra, que permitiria a liberação de 30 bilhões em crédito adicional aos produtores até o final do ciclo 2022-23, em junho. Então, precisamos entender que estamos perto. São 2 meses, né? Porque março está quase acabando. Então, como eu disse, a gente está muito próximo de chegar, né, nessa condição. Então, vamos monitorar, vamos buscar entender.
Bom, agora sim, senhoras e senhores, desdobrando os mercados, eu vou começar com os futuros do petróleo, porque eles vão ali, inclusive, ajudar a puxar outros produtos, outras commodities, entre eles. Gente, eu estou recebendo aqui algumas perguntas, por favor, mandem para nós e eu vou levando sempre ali para o nosso finalzinho, tá? Para eu poder me dedicar mais às respostas, ok? Então, continuem mandando, que a gente está ali com Letícia Guimarães garantindo que tudo seja respondido, tá? Já está chegando tudo aqui para mim e, né, vamos responder a todos. Bom, o petróleo agora no WTI sobe 1,2%, a gente tem uma alta um pouquinho mais tímida, mas também interessante ali no Brent, de 1%, né? 1,2% no WTI, 1% no Brent. E a gente ainda está olhando, né, para problemas, ou problemas não, mas preocupações com a oferta, segundo já, né, tem apurado o nosso especialista aqui em energias, Jonathan Simeão, e também no setor sucroenergético. Nós estamos vendo o petróleo de fato tentar essa retomada, essa retomada da trajetória positiva, mas ainda sofrendo com as interferências das incertezas que rondam ainda o macro cenário, inevitáveis diante dos últimos acontecimentos dessas últimas semanas. Mas uma sinalização melhor sobre a economia chinesa, essa contenção talvez mais eficiente da crise bancária nos Estados Unidos, na Europa, tudo isso junto vai dando espaço para que haja, portanto, essa condição. Então, a gente vê hoje o mercado subindo e o mercado com espaço para, pelo menos, manter-se estável ao invés de cair tão agressivamente. Ontem, os futuros, tanto do WTI quanto do Brent também subiram, né? E veja só o que disseram os especialistas. Os preços do petróleo subiram nessa terça, ampliando os ganhos acentuados da sessão anterior, diante de riscos de interrupção da oferta do Kurdistão iraquiano e espera que a turbulência do setor bancário seja contida. Na segunda, os preços subiram mais de $3 após o Iraque ser forçado a interromper as exportações de cerca de 450 mil barris por dia de sua região no Kurdistão, através da Turquia, depois que uma decisão de arbitragem confirmou que o consentimento de Bagdá era necessário para embarcar o petróleo. A perda desse petróleo do norte do Iraque é um problema para o mercado e acho que está sendo subestimado, segundo disse John Kilduff, sócio da Again Capital em Nova York. Então, vamos continuar também movimentando esse mercado, buscando as notícias que seguirão trazendo essas oscilações de preços, e me parece, então, que permanece no radar a condição lá do Kurdistão, no norte do Iraque, né? Às vezes a gente nem imagina que o nosso dia a dia está completamente ligado ao que está acontecendo no norte do Iraque, mas uma alta de 1% no petróleo, minha gente, impacta o seu dia diretamente, tá? Principalmente você, produtor rural, que está nos acompanhando por aqui agora, tá? Bom, falando do petróleo, a gente consegue então migrar para outros mercados, tá? Antes da gente falar dos mercados, vou trazer mais uma. Quer dizer, vamos continuar falando dos mercados, mas o que eu quero dizer é que a gente vai trazer uma outra perspectiva que está no front, que também está mexendo com o andamento dos preços, especificamente com os preços dos grãos nesta semana, que é o novo relatório de área, né, o primeiro para a safra 23-24, de intenção de plantio pelos produtores americanos na safra 23-24. É o Prospective Plantings, que chega nesta sexta-feira, às 14 horas, horário de Brasília, deste 31 de março. Como sempre acontece no finalzinho de março, a gente já recebe esse boletim. É um boletim que pode mexer com o mercado? Pode. É um boletim que tem aí uma expectativa grande em cima dele para essa temporada também, porque a gente já tem algumas sinalizações no mercado de que nós podemos ter áreas maiores de soja, de milho e de trigo nos Estados Unidos, só que a gente vai precisar entender duas comparações quando esses números chegarem. As comparações com a safra passada e as comparações com um número que já foi absorvido pelo mercado, que é o do Outlook Forum, realizado pelo USDA em fevereiro, no final de fevereiro. Vamos ver o que o mercado espera. Para o milho,
90,8 milhões de acres, tá? Depois eu vou traduzir tudo isso para milhões de hectares, vou fazer uma nota completa para vocês acompanharem no Notícias Agrícolas e também para ter esses números na mão sexta-feira quando chegar o relatório, tá? Então, para milho, a gente está falando de 90,8 milhões de acres, tá? Em linha com o Outlook Forum, que foi de 91 milhões, tá? Mas o range, ou a faixa das expectativas para a área de milho, ela varia de 87,7 a 92,05 milhões de acres. Quanto se plantou de milho na safra anterior? 88,6. Então, a gente deve ter um aumento de área de milho considerável, tá? Se vier confirmado, né? Para soja, a média esperada, 88,2 milhões de acres. Quanto se cultivou na safra anterior? 87,4. Também devemos ter um aumento, não tão intenso quanto do milho. Para a comparação com o Outlook Forum, tivemos um número um pouquinho mais distante desse, 87 milhões e meio, mais alinhado com a safra passada, o Outlook Forum em 2022. E para esse relatório de sexta, média esperada, 88,2 milhões de acres a serem cultivados com soja. Trigo, 48,8 milhões de acres. Olha só a safra passada, 45,7. Então, a gente está falando de mais de 3 milhões de acres, né, a serem cultivados a mais com trigo nos Estados Unidos. A gente está falando de um número um pouquinho maior no Outlook Forum, de 49 milhões e meio de acres, e aí a gente vai saber que comparações o mercado vai fazer na sexta-feira. E vai sair às 14h, nosso horário. Para fechar o mercado, pouco tempo. A gente vai ter aí uma hora e meia de digestão desses números pelo mercado em Chicago na sexta-feira. Então, já te adianto que segunda a gente pode ver o mercado ainda tentando refletir esses números, tá? Então, bastante atenção a isso, porque sexta-feira vai ser um dia bastante agitado. O mercado está olhando para tudo isso, né? Então, a gente entende que teremos ali um redesenho, ou o início de um redesenho do mercado de grãos. Por que isso? Porque a gente está falando da safra 23-24 dos Estados Unidos, a gente está falando do andamento das cotações em Chicago, que primeiro os traders olham ali pela janela, né, do prédio em que fica a CME e falam, tá chovendo, não tá chovendo, tá plantando mais, tá plantando mais. Então, primeiro é refletir da realidade americana, isso é um fato. E claro, a gente vai entrar no mercado climático americano, produtividade e todo aquele mar, né, turbulento que é o início de uma nova safra. E a gente está falando do segundo maior produtor de soja do mundo, importantíssimo player de milho no mercado global, né? A safra de inverno de trigo se concluindo e a de primavera chegando nos Estados Unidos, e o mercado de trigo também se reorganizando. Então, os números que virão a partir de agora sobre a safra 23-24 dos americanos têm um peso cada vez maior no andamento das cotações em Chicago. A gente está terminando de entender a safra sul-americana, isso também é outro fato, a gente percebe que o mercado ainda está buscando entender, de um lado, a grande safra brasileira que vai se estabelecendo e vai chegando, né, toda essa oferta de soja ao mercado, vai olhando para a quebra triste que a gente tem para a safra argentina, de menos de 30 milhões de toneladas, uma das piores perdas aí das últimas décadas para os argentinos. Então, o mercado vai olhando para tudo isso, vai costurando e vai montando esse quebra-cabeça. Além disso, vai olhando para esse rombo na oferta de farelo e de óleo e na necessidade maior da China, da Argentina, perdão, de importar soja para garantir o mínimo da sua capacidade de processamento, para fazer algum dinheiro e trazer, né, essa movimentação para o agronegócio. Então, a Argentina perdeu trigo também, a Argentina também perdeu milho, então a gente vai olhando esse redesenho. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua, e a gente vai começar uma safra lá agora também. Então, o hemisfério norte passa a ser o nosso principal ponto focal de atenção, né? E aí a gente vai olhando para isso e entendendo que neste momento a gente ainda tem alguns mercados pressionados, né? Entre eles o mercado da soja, a gente tem a possibilidade de um
resgate de altas ali no médio prazo, né? E aí eu vou fazer a sugestão de um conteúdo para vocês, que foi a participação do Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest, um dos maiores especialistas em comercialização do mercado brasileiro, né? No programa Conexão Campo Cidade dessa segunda-feira. Foi, assim, uma verdadeira aula para quem quer entender como é que o mercado da soja está se redesenhando agora, está se construindo e como tudo isso está acontecendo lá fora, e claro, aqui dentro também, mas nesse espectro global do mercado, como é que isso impacta para você que está em Ipameri, Goiás, Rio Brilhante no Mato Grosso do Sul, Não Me Toque no Rio Grande do Sul, Ponta Grossa no Paraná, né? Buri em São Paulo. Como é que acontece para mim? O que tudo isso significa para mim? Então, eu sugiro que você acompanhe essa entrevista de Marcos Araújo, que foi assim, essa participação do Marcos no Conexão Campo Cidade, que foi realmente muito rico. Então, vale a pena, tá? Eu vou deixar para vocês aqui o caminho para quem está nos acompanhando pelo Instagram e vou pedir para nossa equipe colocar no oh meu Deus, o link lá no YouTube, tá? Gustavo, é a participação do Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities, no Conexão Campo e Cidade desta última segunda-feira, dia 27 de março, tá? Vocês vão fazer o seguinte, ó, lá no menu, lá no nosso menu, lá na nossa página inicial, vai em especiais, Conexão Campo Cidade, tá? Tem toda segunda-feira, 5h30. Cada segunda-feira é uma aula diferente, coisa incrível. Até porque a mediação parte. Roberto Rodrigues, José Luiz Tejon, Marcelo Prado, Letícia Jacinto, Antônio da Luz. Um time desse que, minha gente, não tem em outro lugar. Então, aí não é nenhuma entrevista, é uma sabatina, né? Maravilhosos. E aí o Marcos também compondo a discussão. Foi incrível na última segunda-feira. Então, vejam, ó, menu especiais, Conexão Campo Cidade. Aí tá ali o primeiro, né, que é o do Marcos Araújo, que foi o dessa segunda-feira, certo? Desculpe? Sim, ele tá ali na barra, tá? Do nosso menu, não precisa nem ir nos especiais, já tá aparecendo ali bonitinho. Olha que coisa boa, o Robson Schneider, estamos aí, enquanto esperamos na fila para descarregar a soja, vamos assistindo, coisa boa a tecnologia, né? Que bom, um abraço então para o Robson Schneider, que está aí na fila, esperando para descarregar a soja, assistindo o Bom Dia Agronegócio. A gente trabalha para isso, viu, Robson? Para chegar onde as pessoas mais precisam das nossas informações. Obrigada pelo seu comentário, realmente é engrandecedor para quem trabalha nesse site saber até onde a gente chega. Obrigada. Fiquei muito feliz. Bom, então falamos sobre essas expectativas e vou destacar também essa alta do trigo hoje, né? Mercado de trigo hoje subindo forte, né? Tá subindo mais de 2% na Bolsa de Chicago, vai puxando também milho, vai puxando trigo, a soja, e o trigo caiu muito nas últimas semanas, então vem num movimento de correção, de recuperação, né? Fundamentalmente falando, a gente tem um cenário positivo para o trigo. Marcelo Debaco esteve no Bom Dia Agronegócio essa semana, ontem, pontuando justamente essa condição, que nós temos ali uma demanda, que já superou a oferta, né, por tudo que aconteceu nos últimos anos, pandemia, a guerra principalmente, a necessidade de garantir a segurança alimentar de inúmeras nações que têm ali o trigo como base da sua alimentação, mas agora os compradores estão um pouco mais contidos, tentando entender o que está acontecendo. Da mesma forma, a gente tem a nova safra no hemisfério, as novas safras começando no hemisfério norte. Então, o mercado está se redesenhando. Essas altas aqui, 2,6%, vai trazendo os preços do trigo para um patamar mais adequado diante desse cenário. No entanto, essas interferências do financeiro, elas também pesam sobre o trigo e vão dar munição para qualquer momento ali de realização de lucros por parte, principalmente, dos fundos investidores. Fundos estes que ampliaram as suas posições de venda, né, a sua posição vendedora nas últimas semanas e vinham empilhando posições compradas no trigo, no milho, na soja, no farelo, no óleo, e agora vão trocando essa posição, né, vão ampliando a sua posição comprada. O que isso sinaliza para o mercado? Que eles acreditam que os preços podem ceder um pouco mais. No caso do trigo, a gente viu que o mercado foi ali no seu limite e voltou então a subir para fazer ali um reequilíbrio, receber essas informações da sexta-feira e se posicionar diante
dessas novas safras que começam a ser cultivadas ali no hemisfério norte, que para o trigo tem uma importância gigantesca, né? São essas safras ali do hemisfério norte que vão abastecer a grande parte da demanda global por trigo, ok? Sugiro também que, se não acompanhou a entrevista de Marcelo De Bacco ao Bom Dia Agronegócio nessa terça-feira, acompanhe, porque foi realmente bastante boa, tá? Como todas são, né? Então, vale a pena trazer esse conteúdo também para o teu dia, tá? Então, vamos olhar para isso também. Na sequência, falando, já comentei um pouquinho, mas só para passar aqui as cotações para vocês, soja e milho também sobem nessa quarta-feira, perdão. A gente está falando de altas para a soja, que variam de 1,75 a 4 pontos nos principais vencimentos. Maio, 14 dólares e 71 centos por bushel. Julho, 14,47. Agosto, 14 dólares e 1. Setembro, 13 dólares e 31 centos por bushel. No milho, os ganhos variam de 2 a 5 pontos e 25. Nós temos para o maio 6 dólares e 52, 6 dólares e 33 no julho, setembro com 5,83, dezembro com 5 dólares e 74 cents. Outra notícia positiva, começou, mesmo que pontualmente, a colheita do café robusta no Espírito Santo, que é o maior estado produtor desta variedade. Então, nos informa o CPEA que, ainda de forma bastante pontual, as primeiras áreas de café robusta 23, 24 começaram a ser colhidas nesta semana no Espírito Santo. Por enquanto, ainda é muito cedo para avaliar a nova temporada, mas produtores consultados pelo CPEA acreditam que a produção seja aquém do potencial, fundamentados no clima desfavorável no início do ciclo. Quanto aos preços, depois de recuarem com certa força no mercado interno nas 3 primeiras semanas de março, agora as cotações reagem e passaram a subir nesta parte final do mês. Ainda segundo os pesquisadores do CPEA, o movimento de baixa nas primeiras semanas de março esteve atrelado à retração das compras por parte de muitas indústrias nacionais e à queda nos valores externos. A nota completa está aqui no Notícias Agrícolas e você pode conferi-la também na íntegra aqui. Bom, trouxemos então as nossas principais manchetes. Claro que a gente tem muitas outras chegando, né, ali no Notícias Agrícolas. Eu já recebi aqui uma pergunta sobre clima, já passei para a Virgínia Alves, nossa especialista. Vamos ver se ela já consegue trazer essa resposta para nós, tá? Bom, vamos checar aqui então as nossas perguntas, nossos comentários, para eu poder respondê-los, portanto. Primeira coisa, bom dia para o Wagner, para o Robinho, para o Glayton, para o Saulo. E o Glayton, manda um abraço aqui para Goiôxim, Paraná. Estamos a todo vapor na colheita da soja. Deus abençoe a todos nós. Amém. E de fato, que um abraço enorme para o pessoal de Goiôxim, no Paraná. Obrigada pela audiência. Boa colheita para vocês, prosperidade, boa safra. Que venha a segunda safra, né, de milho, e que vocês possam aí recuperar as perdas do último ano e que seja realmente bastante positivo. Um abraço para todos vocês. O Wagner, estamos acompanhando aqui do Paraguai. Obrigada, coisa boa. Gostaria de saber quais são as condições climáticas para o mês de abril. Vamos ver se eu consigo também essa informação para ti aqui no nosso quadro, tá? E a gente se a gente não conseguir hoje, Wagner, a Virgínia está ali apurando, a gente traz para você logo nas próximas edições, certo? Vamos continuar por aqui com os nossos comentários. Bom dia também para Dain, né? Daiane Duarte. O Márcio Fagundes Camargo, bom dia, Carlinha, bom dia, Márcio. Temos também o Márcio Maciel, bom dia, Márcio. Falando aqui sobre a questão da CPI do MST, né? Sobre as questões ali ligadas a esse assunto. Temos também a opinião do Júlio Costa, o MST está protegido pelo governo e pela mídia comprada. Aqui são as opiniões, né, da nossa audiência. Isso é bom, porque o debate se intensifica, né? E, graças a Deus, este é um portal onde a gente tem garantida a liberdade de expressão, né? Então, mandem aqui os seus comentários, que a gente precisa saber realmente como vocês estão se posicionando e pensando sobre tudo isso que tem acontecido.
Lu Gomes, bom dia. Absurdo a fala do presidente da Apex. Isso mostra a falta de conhecimento dele sobre a realidade do agro. Estou falando aqui de Patos, Paraíba, o pessoal da Ferreira Agropec. Demas, um ótimo dia a todos de Campestre, sul de Minas, obrigada. A Lilian F. Oliveira, preço da soja, tendência do mercado. Vamos lá, Lilian. Ontem nós tivemos uma pequena melhora nos preços da soja aqui no mercado brasileiro. O balcão gaúcho, por exemplo, resultou uma alta ali de R$ 1 por saca, aproximadamente. A gente está falando de preços base porto, que estão variando ali de 156 a R$ 164 por saca, 156 se a gente olhar para o embarque maio, 164 olhando para o embarque agosto. O mercado da soja, ele tem essa certa pressão agora, ele tem essa pressão da chegada de uma oferta robusta, de uma safra grande, mas a gente pode ver lá na frente a retomada desses patamares um pouco melhores, respirando melhor, com uma estabilidade dos nossos prêmios, pelo menos, e uma busca, né, desse equilíbrio para o mercado. Então a gente vê, de fato, uma pressão considerável ainda acontecendo, mas preços que ontem até fui questionada sobre isso, mas é real, né? Os preços da safra 22-23 ainda remuneram adequadamente o produtor brasileiro. Dá margens tão positivas, são margens ainda positivas, mas são margens menores do que a gente observou na safra passada, por exemplo. Então, a tendência do mercado, né, ainda é de pressão, mas a gente pode ver, como eu falei, alguma melhora ali no segundo semestre, segundo os analistas e consultores de mercado. Seguindo aqui com os nossos comentários, deixa eu ver aqui. O Robson, bom dia, acabei de chegar. E o preço da soja, baixa mais ou não? Acho que dessa forma respondi, né, Robson? Carla, apesar das chuvas intensas, o preço do farelo de trigo e do milho, além da demanda, reagiu muito nas últimas 2 semanas aqui na região centro-norte do Piauí. Pois é, foi o que eu venho pontuando aqui, né, Matheus? A gente pode ter, de fato, um descolamento dos preços regionalmente falando, né? Em algum momento isso vai acontecer. Vai ser uma diferença gritante que o produtor do Piauí vai ganhar muito mais que o produtor do Rio Grande do Sul, ou Rio Grande do Sul do que do Mato Grosso. Não, mas em algum momento a gente vai ter esses olhares regionais da formação do preço para que ele aconteça. Mas a gente ainda está falando de uma safra grande o suficiente para não permitir que haja uma dificuldade de oferta, por exemplo, no caso da soja. Para o milho, a mesma coisa, né? A gente teve uma safra de verão comprometida em alguns locais, mas ok. E agora a gente vai precisar entender o desdobramento da segunda safra. Uma parte importante da safrinha foi plantada fora da janela ideal para semeadura, o que pode tirar potencial produtivo dessas safras. E ontem, ouvindo alguns produtores de Goiás falando, né, já que está acontecendo a Tecnoshow comigo, aliás, 20 anos de Tecnoshow comigo, né, uma das maiores feiras do país. Então, ouvindo alguns produtores goianos, eles falavam isso. Agora a gente está torcendo para que a chuva não corte logo, para que haja um bom desenvolvimento desse milho. A segunda safra é arriscada, todo produtor rural sabe disso. Mas, como tem, né, a tecnologia tem garantido a sua implementação, a gente vê as coisas caminhando muito bem. Claro que a gente acumulou para algumas regiões, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, 3 anos de laninha, aí, minha gente, era difícil da gente mudar essa dinâmica de perdas, né? Eram 3 anos sobre um fenômeno climático que corta as chuvas mesmo para a região, e aí seria difícil realmente mudar o cenário. Então, percebam como cada localidade, e isso é muito típico do comércio num país com as dimensões do Brasil, né, um país continental. Então, a gente está falando, de fato, de várias realidades, vários Brasis dentro de um Brasil só para se comercializar soja, milho, trigo, café, né? É tudo. Essas particularidades elas vão ser bastante frequentes sempre, né? Então, isso precisa ser também considerado, sem dúvida nenhuma. Eu estou vendo aqui se a gente já tem. Teremos aqui as informações sobre o clima no Goiás. A Virgínia já me mandou, quem me mandou foi o Hélio Goianinho. Bom dia, sou de Anápolis, Goiás. Quero saber a previsão do tempo aqui para nossa região. Vamos lá, temos aqui, Virgínia Alves já nos mandou, nossa especialista em clima. Olha só, para Goiás, os próximos dias serão de chuvas irregulares em todo o estado, que devem manter a condição atual
típica de verão, acontecendo sempre ao final do dia, tá? A partir do dia 6 de abril, o NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima do governo americano, e ali a gente tem os modelos americanos, né? Há a previsão de chuva para todas as áreas do estado, com acumulados entre 60 e 80 milímetros, tá? Para o Paraguai, a gente vai estar levantando aqui, já já a gente certamente tem essas informações. Manda um abraço para Campestre, toda Cochupé, um abraço enorme para Minas Gerais, para a região de Campestre e também para todos os cooperados da Cochupé, para todo o time da Cochupé que fazem parte da família do Notícias Agrícolas, né? A Cochupé é grande apoiadora deste portal desde a sua criação, né, há 25 anos, e principalmente do Bom Dia Agronegócio. Temos apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, senhoras e senhores. Leandro Oliveira, bom dia, Carlinha. Manda um abraço para todos os produtores rurais de Arame, no Maranhão. Leandro, da Central do Milho. Um abraço para o pessoal para todos os produtores rurais de Arame, no Maranhão. Obrigada pela gentileza, obrigada pela audiência de vocês. Sempre um prazer dividir a minha manhã com os produtores brasileiros. Temos aqui também a Dani. Bom dia. Voltando a ter tempo firme para embarques da soja nos portos, teremos motivos para a subida da soja? Por que a quebra no Rio Grande do Sul, diminuição no Paraná e Mato Grosso do Sul, lembrando da quebra na Argentina? Me refiro a tempo firme para o escoamento da soja até os portos. Muito pertinente. Obrigada, Dani. Olha, a gente deve ter, se não a subida dos preços, né, por conta dessa intensificação da oferta, é uma oferta grande, Dani, a gente pode ter pelo menos a estabilidade dos prêmios, né? Porque a gente vai embarcar num ritmo mais normalizado. Pode acontecer? Pode esse reflexo vir imediatamente? Talvez não, possa demorar um pouquinho, né? Mas os preços estão mais firmes e voltaram a subir no Brasil. Aliás, tem uma pontuação aqui de Eduardo Vanin que diz o seguinte: os prêmios da soja na China e no Brasil firmaram ontem. Hoje as indicações novamente subiram. Falam que a China está querendo cobrir o junho e julho, já que a sua cobertura para junho está em apenas 21% e para julho em apenas 11%. Então, isso, caso a gente veja de fato essa intensificação dos nossos embarques, uma intensificação do ritmo, os prêmios podem pelo menos parar de cair tão agressivamente como vinham caindo nas últimas semanas. Então, de fato, a gente pode ter aí uma notícia melhor, né, para isso. Vamos saber se realmente se a gente tem essa condição e se a gente vai ter a confirmação deste cenário. Obrigada pela sua pergunta, tá? Deixa eu ver aqui se eu deixei de responder alguém, mas me parece que não, né? Sobre o Gustavo, essa retomada você fala ainda dentro desse semestre ou somente a partir do segundo semestre? Gustavo, sobre a soja, né? Imagino que você esteja nos perguntando. Bom, eu estou dizendo aqui assim, não, é importante dizer sempre que eu não sou analista de mercado e eu vou aqui reportando as análises que a gente tem, né, dos nossos especialistas ouvidos aqui pelo Notícias Agrícolas. O que a gente vem ouvindo, né? Que de fato a gente pode ter uma retomada no segundo semestre, quando a gente já tiver um desafogamento dessa questão logística, né, e uma normalização das coisas. Mas quando a gente pensa no segundo semestre, quando a gente olha para a posição dos preços já agora, no segundo semestre, olhando já para o segundo semestre já sinaliza preços melhores. Então, qual que é a mensagem? A mensagem é: fique atento, faça operações de comercialização que vão garantir que essas oportunidades já apresentadas para o segundo semestre sejam aproveitadas por você, né? Então, como eu falei, acompanhe ali no nosso Instagram, tem o corte dessa parte que o Marcos Araújo fala sobre essa questão específica, né, dos preços no segundo semestre, que poderiam ter essa retomada, essa movimentação. Vale muito a pena, tá? Você ouvir essa entrevista do Marcos, que ali está muito melhor explicado do que eu possa vir a explicar por aqui. Então, a manchete foi a seguinte, ó: soja deve ter alta no curto prazo, mas segundo semestre será de preços menores, caso os Estados Unidos tenham safra dentro da normalidade. Então, o que a gente vê agora? Por exemplo, Base Porto. O preço para embarque agosto está melhor. Mas sexta-feira,
que é o novo relatório, o primeiro relatório de intenção de plantio, por exemplo, para os americanos, pode mudar o mercado. Essa explicação que eu venho dando nesse espectro global que eu falei que a gente precisa dar uns passos para trás e olhar o âmbito geral. Não dá mais para a gente olhar só o que está acontecendo aqui no Brasil, porque já começou a safra americana. Ah, já começou o plantio, isso, aquilo? Não. O que eu quero dizer é que já começou os preparativos, já começou a se definir a área, teremos esses dados na sexta-feira, então tudo isso vai entrando no radar. E o que pode também pesar sobre os preços no segundo semestre? O que pode pesar é a chegada, né, da nova safra americana e o carregamento que a gente vai levando de soja para se comercializar no segundo semestre, né? Então, olhando para isso, a gente pode sentir que lá na frente, a formação dos preços da soja no segundo semestre podem sentir esta pressão, com inclusive uma pressão acentuada pela nova safra americana. Então, agora você precisa olhar para os preços lá na frente. A curva de dólar está um pouquinho melhor para o dólar futuro, os prêmios estão um pouquinho melhores também para o segundo semestre, mas carregar essa decisão para o segundo semestre, segundo explicou o Marcos, é o que pode te garantir preços menores, tá bom? Bom, temos também as informações aqui que nos pediram sobre o clima no Paraguai, né? E olha só, também com chuvas irregulares neste período, volumes baixos e condição de umidade mais ao centro-oeste do país. Depois do dia 6, tendência de chuva em toda a área, com precipitação entre 60 e 70 milímetros no Paraguai. Também informações do NOAA, o Serviço Oficial de Clima do governo americano, certo? Gustavo, dessa forma eu respondi a tua pergunta. Se ficou mais dúvida, por favor, entre em contato com a gente, manda aqui no Bom Dia Agro, ou se quiser mandar lá no @jornalista Carla Mendes, se quiser mandar um direct lá, fique à vontade, que o importante é a gente garantir que as suas dúvidas sejam sanadas aqui na nossa abertura de mercado, tá? Quero mandar bom dia também para os nossos amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, o Bernardino Tartário, o Jonathan Freitas, a Maria Regina e o Jorge Alberto de Lima e Sá. 9h46, senhoras e senhores. Agora a gente vai caminhando para a nossa fase final aqui do Bom Dia Agronegócio. Como eu falei, caso vocês queiram fazer mais perguntas, queiram tirar dúvida sobre alguma manchete que a gente trouxe por aqui, fiquem à vontade. O nosso objetivo é justamente esse, né? Levar informações para que você possa tomar boas decisões. Estamos juntos por aqui e seguimos juntos com a nossa programação ao vivo ao longo de toda esta quarta-feira. Fiquem atentos a essas notícias que partem de Brasília, serão importantes a gente monitorar também, e a gente está aqui para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Boa quarta-feira para você, bons negócios e até amanhã.